A paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui meditando na palavra, tá? Tem um tempinho que eu não venho para as redes sociais, mas hoje eu estou aqui meditando na palavra. E vou meditar hoje com os irmãos em Romanos 2, versículo 5, que diz assim: Mas segundo a tua dureza... segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras iras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Aqui está falando sobre a dureza do nosso coração, né? Aquele coração que não quer se amolecer, né? Se deixou endurecer e não quer mesmo amolecer. E sabe aonde o coração do homem pode mais se endurecer? É na igreja. Por incrível que pareça, é na igreja que o coração do homem pode mais se endurecer. Por quê? Porque a mesma verdade que liberta, ela pode também provocar o endurecimento. Ela pode provocar o endurecimento de outra pessoa. A mesma verdade. São duas pessoas dentro da igreja, ouvindo a mesma palavra. Essa mesma verdade pode libertar uma pessoa e endurecer o coração de outra pessoa. Por incrível que pareça. Eu vou dar um exemplo. O sol. O sol, ele tanto pode amolecer a cera, quanto endurecer o barro. Ele pode amolecer a cera ou endurecer o barro. É uma coisa interessante isso, né? Um coração, por exemplo, um coração que está endurecido, ele não transforma trevas em luz, ele não consegue transformar trevas em luz. Ele já está endurecido, ele vai para lá já endurecido. Então ele não consegue transformar trevas em luz. Esse coração não consegue, de maneira nenhuma, né? Então, às vezes, uma pessoa que nunca foi à igreja, ela vai receber aquela palavra e aquilo vai ser algo maravilhoso para ela, vai transformar a vida dela. Mas uma pessoa que está na igreja já há anos, ela fica endurecida por aquela palavra. Ela pensa assim, eu já ouvi isso tantas vezes, esse pastor não tem nada diferente para me falar. Ela está com o coração endurecido. Eu já sei disso. E eu já conheço a palavra. E endurece o coração para aquilo que Deus está querendo falar dentro daquela palavra. Porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então, essas pessoas que elas estão com o coração endurecido, elas são simplesmente incrédulos educados. São aqueles incrédulos educados, né? E isso tem fora da igreja e dentro da igreja também, tá? Existem os incrédulos educados. Mas tem esses incrédulos educados que estão dentro da igreja, mas estão mais longe de Deus do que nunca. Às vezes mais longe de Deus do que uma pessoa que nunca foi à igreja. E demonstra mais temor de Deus do que ele que está dentro da igreja, com o coração endurecido. Né? Não existe coisa pior do que você estar dentro da igreja com o coração endurecido. E não crê mais na palavra, não aceita mais a palavra para você. A palavra nunca é para você. A palavra é sempre para o outro que está do seu lado, para o outro que está atrás, para o outro que está na frente. É um tal de fala a Deus, quando Deus muitas vezes está falando com você mesmo, comigo, né? Então, por exemplo, quer ver um exemplo de pessoas que... É como se fosse um exemplo de andar na igreja.
aqueles que andaram com Jesus, né? Quando por exemplo, Herodes, ele simplesmente não quis crer. Ele não quis crer, ele simplesmente, né? O jovem rico, ele preferiu, quando Jesus falou para ele, vende tudo que é teu e segue-me, ele preferiu ficar com as riquezas do que com Deus, não é? Judas Iscariotes era um dos discípulos, um dos 12. O que ele fez? Ele traiu Jesus por 30 moedas. Ele andou com Jesus, ele viu seus milagres, tudo, e ele traiu Jesus por 30 moedas. É o exemplo de estar com Jesus, mas estar com o coração endurecido, né? Ver Jesus e endurecer o coração. Jesus chamar e endurecer o coração. Então, nós não podemos viver em dois mundos. Não podemos viver em dois mundos. A própria Bíblia já fala, né? Se você ficar em cima do muro, se você for morno, vomitar-te-ei. A palavra de Deus que diz isso. Se você for morno, vomitar-te-ei. Não podemos viver em dois mundos, não podemos estar dentro da igreja, fazendo as coisas que o mundo faz, né? Vivendo tudo que o mundo vive e querendo viver as coisas de Deus ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. Porque você não vai conseguir agradar a Deus. Você não vai conseguir agradar a Deus dessa forma, né? Não basta você ser exposto à verdade, ou seja, ser exposto à palavra de Deus. Você vê com os teus olhos as coisas que Deus faz. Não basta você ser exposto à verdade. Você precisa agir sobre a verdade. Você precisa ver uma mudança dentro de você, precisa ver uma metanoia. E isso não acontece assim no estalar dos dedos, não. Não acontece assim no estalar dos dedos. Muitas vezes é gradativamente, mas você precisa ler a palavra, refletir nela e pensar o que eu preciso mudar dela. Essa palavra foi para mim. O que Deus quer falar comigo através dessa palavra? Então, quando a gente aceita Jesus e quando a gente começa a seguir, a gente precisa obedecer. A gente precisa refletir naquilo que precisamos mudar. Sabe? Entendermos que estamos nesse mundo, mas não somos dele. E que coisas desse mundo nós temos que largar. Coisas desse mundo nós temos que deixar. Então, é vestimenta, muitas vezes, que você precisa abandonar. Esse é o modo de falar, né? Tem pessoas que falam muito palavrão. No seu caráter, né? Se roubava, não roube mais. Se pecava, não peque mais, né? E deixar o velho homem, abandonar o velho homem. Então, não adianta você ficar dentro da igreja e continuando e levar as coisas do mundo para dentro da igreja ou sair da igreja. Na igreja você é uma pessoa e quando você sai você é outra pessoa. Porque você está enganando só a si mesmo. Porque você não engana a Deus. Você não engana a Deus. Está enganando apenas a si mesmo. Você pode enganar seu pastor, enganar seus irmãos, beleza. Mas a Deus você não engana. E nem a si mesmo, a si próprio. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você crê na palavra de Deus, ou você não crê. Ou você quer a sua salvação, ou você não quer. Então, é essa palavra que eu deixo para vocês. E é uma palavra para mim também, uma palavra para todos nós, né? Para todos nós. Então, quem quiser, releia Romanos 2, pode ler ele todo, né? Reflita nessa palavra, reflita. E vamos deixar as coisas do mundo para trás. Vamos buscar Deus com sinceridade, reconhecendo que precisamos mudar. Em muitas coisas nós precisamos mudar. Talvez até em tudo nós precisamos mudar. Porque na Bíblia diz, né, se você tiver 2 senhores, você há de agradar um e desagradar o outro,
ou você desagradar os dois. Você não vai conseguir agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. A Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Então, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais com vocês dentro dessa palavra, assim como está falando o meu coração. Reflitam na palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, tá? Porque ela é a verdade. Mas, como eu disse, não basta ser exposto à verdade. Tem que haver uma mudança. Você tem que reconhecer que você precisa ter uma mudança através da verdade. Mais será cobrado para mim, para você, para nós, quando sabemos a verdade e não praticamos a verdade. Mais nos será cobrado. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao vosso coração. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.